Em se tratando de trabalhar com arquitetura e design de interiores do Brasil para os Estados Unidos, é normal que surjam muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitas incertezas, né? Será que isso? Será que aquilo? E se? Então, como eu recebo lá no meu Instagram, onde eu compartilho muito do meu dia a dia de trabalho remoto, eu recebo muitas perguntas que são comuns para vários seguidores, eu resolvi abrir aqui no YouTube, que eu tenho mais espaço para falar, um quadro chamado Questions and Answers, né? De perguntas e respostas, onde eu trago essas perguntas comuns e vou respondendo, explicando tudo para vocês, que eu tenho certeza que vai abrir os horizontes de vocês. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhando essas perguntas e vou respondendo aos poucos, tá bom? Vamos lá. Essa daqui me chamou muita atenção porque é sobre a questão do medo, sabe? É um ponto muito incomum da maioria das pessoas e eu vou falar, inclusive, sobre o meu ponto de vista em relação a isso. Bom, a pergunta era, o comentário era o seguinte: eu sinto que eu não sou capaz de conseguir um trabalho remoto, que eu não sou capaz de atender as expectativas. Eu me dei conta que eu tenho medo de não conseguir. Pela questão da comunicação, pela questão deles não gostarem do meu trabalho, por eu não saber como é que é e por ser um mundo desconhecido. E aí ela me perguntou, é uma menina, ela me perguntou, como foi a sua situação quando você começou? Ok, vamos lá. Bom, em relação a não ser capaz, né, de conseguir esses trabalhos. Se você conseguir, se não conseguir. Eu até falei sobre isso no episódio anterior, mas eu vou falar de novo, porque eu acho muito legal. Tudo na vida existe a possibilidade de você conseguir, de não conseguir, de ser bem-sucedido, de não ser bem-sucedido. Só que você só vai ter chance se você tentar, não é verdade? Eu até também trouxe um outro episódio que eu conversei com o Maxwell Scherer, que é um jogador de futebol super famoso, de clubes europeus, e ele me falou isso, ele falou assim, o grande lance assim, do sucesso é que só chega lá quem não desistiu. Não quer dizer que não foi difícil, não quer dizer que não tinha pedra no meio do caminho, não quer dizer que não sofreu, não quer dizer que, né, não foi árduo, que não tinha que se dedicar àquilo dia e noite, que não teve sacrifício. Só que só chega lá quem tentou, quem se deu a chance. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas inseguranças. Eu tenho, inclusive, uma amiga pessoal que ela sempre me fala isso. Ela é super capaz, ela é arquiteta, engenheira, é fera no 3D, ela sabe Revit, né, BIM e tudo mais. Ela é muito fera. Só que ela não consegue se ver tão competente. Ela não tem noção da competência que ela tem. E aí ela fica assim, ai, Ju, não sei se eu mudo de área, eu não sei se eu faço, se eu me dedico mais para construção civil, ou se eu volto para projeto. E aí você vê que é uma insegurança dela, sabe? É como se ela precisasse se reafirmar, ela não tem certeza do quão qualificado. Só que eu vejo o trabalho dela, eu vejo os projetos dela e eu falo, caramba, eu queria saber isso tudo. Eu tenho muita confiança sabendo metade do que ela sabe. Então, isso tem que vir de dentro. E aí, o que eu posso fazer para te ajudar em relação ao medo é isso, é que o medo, ele sempre vai existir. Só que você tem que entender o que é maior, o seu medo de não conseguir, de dar errado, de você tentar, de você ouvir um não, de você falar errado na entrevista, de você falar errado na frente do cliente lá americano, falar inglês errado, de você errar com o projeto, ou a sua chance, o que é maior? Todos esses medos, ou a sua chance de prosperar, ou a sua chance de ter uma carreira internacional, ou a sua chance de, enfim, fazer grandes projetos. E aí eu vou contar um pouco assim da minha história de quando eu comecei. Minha vida inteira, tá? Eu sempre fui uma pessoa medrosa. Eu não fui aquela pessoa assim, de tentar sem medo. Só que eu ia. Eu não sei porquê, mas eu tinha isso dentro de mim, assim, que eu ia, porque a minha mãe me criou para ser uma mulher independente. E ser uma mulher independente exige da gente coragem, certo? Minha mãe sempre falou, minha filha, não dependa de homem e tudo mais. E isso me obrigou, né? Eu tinha tanto isso na minha cabeça de que eu tinha que ser essa pessoa independente, que eu ia pra luta. É tipo, questão de sobrevivência. Você pode ter certeza que eu faço faxina, mas fome eu não passo. Eu faço qualquer coisa que precisar. Se eu tiver que sustentar minha família, se eu tiver que pagar a escola das minhas filhas, eu vou fazer. Então, o meu medo, ele sempre existiu, mas eu nunca deixei que ele fosse maior do que essa questão da sobrevivência. Muitas vezes eu passei por questões de sobrevivência, né, de financeira mesmo, de ter que pagar as contas de casa e tudo mais, de ajudar em casa com meu marido, e eu preciso dar as caras. E aí, eu vou ficar com vergonha?
Inclusive, meu marido sempre fala isso. Ah, pra você é muito fácil. Quem olha, assim, né, vê os meus vídeos no YouTube, me vê no Instagram, tô sempre falando. Nossa, pra você é muito fácil, você não tem vergonha. Gente, claro que eu tenho vergonha. Claro que eu tenho as minhas inseguranças. Claro que eu tenho as minhas preocupações. Nossa, será que eu vou conseguir passar a mensagem correta? Será que eu vou conseguir me expressar? Será que eu vou ser aquela chata de galocha que a pessoa desiste no meio do vídeo? Enfim, a gente tem. Só que o que é mais importante? É eu passar a mensagem, eu distribuir conteúdo, eu compartilhar a minha experiência ou eu deixar o medo tomar conta de mim? Porque eu entendo na minha cabeça que eu tenho uma missão, alguma coisa maior do que eu mesma, do que o meu ego, que é compartilhar. Que é, né, trocar essa experiência aqui. Eu falo isso com os meus alunos, que eu vibro com a conquista de cada um deles. Os meus alunos do programa Seja Arquiteto na América. Hoje mesmo, a Karine, que é uma que mora lá em Nova York, aliás, eu acho que ela se mudou, não tá mais em Nova York, acho que tá em Newark, sei lá. Enfim, mas ela tá ali por perto de Manhattan, e ela tava vibrando, e ela tava me contando que ela tava com dificuldade de renovar a licença de um software e tal, e uma coisa super boba. E aí eu fui, orientei ela, falando, não, você vai fazer assim, você vai fazer assado. E aí primeiro deu errado e depois deu certo. E aí quando deu certo, ela falou, Ju, eu consegui, renovei o software, o Revit, não sei o quê. Cara, eu super vibrei com ela. Ela falou, Ju, mas é só um Revit, tipo, eu só, né, fico feliz que você conseguiu. Só que ela passou a fazer parte da minha vida e cada conquista que ela tem, eu também tenho. Então isso se tornou uma coisa tão maior do que eu, que os meus medos de estar aqui falando com você agora, o que é isso? Não é nada. Então, quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, né, 3 anos e tal atrás, 3 anos e tanto atrás, eu tinha muita insegurança. Eu já falava muito bem inglês, né? Eu já tinha um inglês, nem vou falar fluente, não. Era um inglês bem avançado, mas era um inglês de viajante, era um inglês de trabalho que eu trabalhava como agente de intercâmbio, era um inglês, outro tipo de inglês, sabe? Não era inglês de arquitetura. Então eu tinha sim dificuldade de vocabulário, tinha medo, ficava suada. Meu Deus, se faltar palavra. Só que tem uma coisa que eu aprendi em inglês, e qualquer coisa na vida, né? Você vai tentar falar microfone em inglês. Ai, meu Deus, mas eu não sei como é que é aquela palavra. Descreve o microfone. Gente, é um negócio que eu pego, que eu falo, que quando eu falo sai um áudio mais alto e reverbera e assim, assado, e ele é quadrado, redondo. Gente, descreve a situação. Quando você entende isso, você consegue se sair de qualquer situação em inglês. Porque pelo menos você vai conseguir ali descrever. Você pode faltar uma palavra, mas fala o que é. Ah, é a entrada da casa, é onde você dorme, enfim, qualquer coisa. Então, quando você percebe que o medo não é o mais importante, você meio que coloca ele assim, sabe, em segundo plano. E aí eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu precisava de mais financeiramente, porque eu estava vindo da pandemia, a minha agência de intercâmbio tinha quebrado, eu já tinha desistido de ser arquiteta. E aí eu falei assim, gente, você não tem chance de não dar certo. Eu preciso fazer dar certo. Não tem chance de eu desistir. Não tem essa assim, meu Deus, eu vou procurar uma outra oportunidade. Não, se eu tive a chance de fazer a entrevista, eu vou fazer, eu vou ser tão convincente, que é exatamente o que eu fiz, que eu consegui convencer o meu chefe, que virou meu chefe, mesmo sem ter experiência nenhuma de arquitetura. Eu não sabia nem o que era projeto nos Estados Unidos, como que era pontos elétricos. A primeira vez que eu vi um projeto de pontos elétricos na minha frente, a minha vontade era de chorar, porque eu não sabia nada. Sabe o que é nada? Assim, não só a representação que no Brasil é um triângulo, lá era quadrado, era bolinha, era completamente diferente, mas o uso da tomada também era diferente. A representação, as alturas, os códigos de power plant, né, de elétrica, eram completamente diferentes. E aquilo tudo me assustava de um jeito que o que eu fazia? Eu trabalhava suando, nervosa. Eu até brinco que depois que eu desligava o computador eu ia pro chuveiro chorar. Mas é porque aquilo me dava um pânico, só que eu precisava fazer dar certo. Então, na hora que eu ligava ali a chavinha, tipo, tem que trabalhar, vambora, tem que trabalhar, vamos fazer acontecer. Faz errado, corrige, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Uma hora esse troço vai dar certo. E foi assim que eu fiz. Então eu tinha medo? Tinha. Eu continuo tendo medo de várias coisas, mas é um medo que tem muito mais a ver com a nossa certeza
do desconhecido, da incerteza do que tem do outro lado. Então a gente não sabe como vai ser a entrevista, a gente não sabe como vão ser as pessoas que a gente vai trabalhar, como vai ser a equipe, como vai ser a dinâmica de trabalho, como é trabalhar remotamente. Gente, eu vou ter que ligar o vídeo, a câmera, eu vou ter que falar, vou só escrever e-mail, ou vou ter que, né, as pessoas vão me ver falando errado, ela vai ver a minha cara de vergonha, a bochecha vermelha, eu suando, derretendo aqui do outro lado. E não ter essas respostas faz a gente realmente ficar muito inseguro. Só que me fala uma coisa, seja sincera agora comigo. Se você for trocar de emprego no Brasil, não vai ser a mesma coisa? Você vai ficar no seu emprego infeliz, o seu chefe é tóxico, você não tá ganhando bem, você tá insatisfeito. Você vai continuar naquele emprego assim mesmo? Uma hora você vai ter que mudar. A gente vai aguentando. Uma hora a gente vai ter que mudar. E quando você mudar de emprego aqui no Brasil, você vai passar exatamente por esse mesmo processo de adaptação. Mesmo que vai ser nos Estados Unidos. Então, que diferença que faz? O que está te impedindo de crescer? Inclusive, eu li uma frase ontem exatamente sobre isso. Que o sucesso, ele está exatamente nas coisas que a gente está evitando. Então, quando você identifica o que você está evitando, é ali que está o sucesso. Porque o sucesso faz a gente sair da nossa zona de conforto. O sucesso te obriga a fazer coisas que você não gosta normalmente. Você faz porque precisa. E se você precisar? Então, assim, o que eu posso te dizer, você que sente medo, você que tem essas inseguranças sobre as suas competências, sobre a sua qualificação, o primeiro, brasileiro é competente pra caramba, assim, em relação ao americano. Se eu comparar o recém-formado brasileiro com o recém-formado americano, cara, a gente tá aqui, ó. Não tem comparação. O brasileiro, a gente se forma, a gente sabe técnica de desenho, a gente sabe 2, 3 softwares, porque a gente aprende AutoCAD, a gente aprende Revit, a gente aprende Render, a gente aprende muita coisa na faculdade que eles não aprendem. A gente aprende detalhamento, a gente aprende projeto de prefeitura, a gente aprende muita coisa na faculdade. E eles não, principalmente porque nos Estados Unidos eles escolhem as disciplinas. Tem ali as disciplinas obrigatórias, mas tem várias optativas. E essas optativas, pode ser que a pessoa vá para carpintaria, vá para as oficinas, vá para outros trabalhos de arte, manuais, outras coisas, que não é a parte técnica. Então, quando eles se formam, eles estão muito crus. O brasileiro está aqui, o americano está aqui. Então, assim, em termos de qualificação, eu te garanto quantos projetos eu já peguei nos Estados Unidos, que eu peguei de segunda mão, tipo assim, outros arquitetos já tinham feito, outros designers, e o cliente não estava satisfeito, voltou com o projeto para a empresa e falou assim, pelo amor de Deus, faz outro design aqui, porque eu não estou gostando disso. E o projeto era um lixo. Era um lixo. Sério, não tinha cota, não tinha nem aquelas, sabe, os notes indicando as coisas. Então eu falei, cara, o meu projeto, por mais simples que eu faça, ele é infinitamente superior a esse. E não foi um, eu peguei vários. Então, assim, não duvide da sua competência, porque se você é o primeiro a duvidar de você mesmo, cara, quem que vai te garantir, entendeu? Se enche de você mesmo. Não, eu sou boa. Porque se você estudou, se você tem experiência, se você trabalha, você já fala inglês, por que não? Tipo, não você já tem, por que não tentar? O que pode dar errado? O máximo que pode acontecer é você tentar trabalhar para os Estados Unidos e não conseguir. E se você não conseguir, né, se tudo der errado, e mesmo assim nunca é errado, porque no mínimo você vai aprender muita coisa, se der errado, você volta para onde você estava antes. O que você perdeu? Nada. Nada. Você só ganhou experiência. Você só evoluiu, você se desafiou, você vai sentir muito mais confiança em você mesmo, porque você foi lá e tentou. Quando você fizer a primeira entrevista em inglês, que você ficar nervoso, porque você vai ficar nervoso, fato. Todo mundo fica nervoso na primeira entrevista para os Estados Unidos, que você não sabe se vai ser no telefone, se vai ser vídeo, você não sabe se vai ser no WhatsApp. Você vai ficar nervoso. Mas quando acabar a entrevista, você vai falar assim, caraca, era isso? Era isso. Não é esse bicho de 7 cabeças. É uma pessoa,
uma empresa que está querendo te contratar. Ela precisa de você, você precisa dela, é uma troca. Sabe qual que é o problema das entrevistas? Que a gente fica achando que só a gente que precisa. Então, a gente fica quase que numa posição de implorar por aquilo ali, tipo, por favor, me contrate. E não é. A empresa precisa muito de você. É uma troca, é uma negociação, né? É assim, o que você tem também que eu vou ganhar? O que a empresa tem para me oferecer? Não é só o que eu vou dar, é uma troca. Né? O que você vai se beneficiar e o que eu também vou me beneficiar? Porque eu também quero aprender. Quando você se coloca nessa posição, a sua confiança muda. Você fala com mais propriedade. Por quê? Porque você se garante. Por onde começar a procurar vagas remotas nos Estados Unidos? Já possui inglês proficiente. Por onde começar a procurar vagas remotas? Bom, LinkedIn. O LinkedIn é onde tudo acontece. O LinkedIn, ele é o seguinte, é uma plataforma profissional aonde você vai ali preencher o seu perfil estrategicamente, porque eu já também falei sobre isso aqui, vou colocar nos cards. A inteligência artificial, ela faz uma triagem, os algoritmos das palavras-chave. Então, você vai ser achado, encontrado pelos recrutadores, pelas empresas americanas, quando você tiver essas palavras-chave no seu perfil. Então, você precisa entender quais são essas palavras-chave. E agora eu vou te dar uma dica de ouro. Você vai, por exemplo, procurar uma vaga que é do seu interesse. Então, você achou lá, eu quero trabalhar no Texas. Então, você vai procurar a descrição da vaga no Texas e você vai procurar as palavras que chamam mais atenção ali na descrição da vaga. O que eles querem? Uma pessoa organizada, uma pessoa que sabe resolver problemas, uma pessoa que está acostumada a trabalhar num ritmo mais acelerado ali na pressão, ou uma pessoa muito criativa. Você vai ver o que eles querem. Não é só ali os softwares que eles querem, né? É o que eles querem de personalidade. Você vai pegar essas palavrinhas-chave e vai colocar no seu perfil. Isso vai fazer diferença na forma de se relacionar com os recrutadores. Por quê? Porque eles já vão direto no seu perfil, direto ao ponto, porque sabem que você tem aquelas características. Além disso, a sua foto é muito importante. Ela diz muito sobre você, a sua primeira impressão. E uma outra dica excepcional é a forma de se relacionar com as empresas ali no LinkedIn. Por quê? Quando você vê um post, você vai começar a adicionar, se conectar com as empresas, com os profissionais de dentro da empresa, e eles vão fazer posts, né? Publicações ali de artigos, de design, de novidade de inteligência artificial, de render, do que for. Você vai ver esses posts e você vai fazer comentários relevantes. Você precisa falar coisas que vão chamar atenção. Não é simplesmente dar um joinha, dizer que tá bonitinho e acabou, né? Você vai interagir, você vai trazer comentários ali que despertem a atenção da pessoa que escreveu, da pessoa que publicou. Porque ela vai falar, opa, essa pessoa aqui tá, né? Ela sabe conversar, ela entende disso daqui. E não só em relação à vaga, porque você tá de olho naquela empresa. Tudo que aquela empresa postar, começa a se relacionar com as pessoas daquela empresa, para você chamar atenção mesmo. É assim que funciona. Então, o LinkedIn é onde tudo acontece. É um mundo paralelo. Você entra ali dentro, você é quase que abduzido, porque tudo acontece ali dentro. As pessoas se comunicam ali em inbox, mandam mensagens, te ligam, fazem chamadas de vídeo. E as entrevistas, os recrutadores, eles fazem essa intermediação com a empresa, te abordam e te fazem uma triagem ali mesmo. Então, a forma como você se apresenta, como você se relaciona, o que você escreve, tudo como você aparece ali, tudo que você mostra é já uma pré-seleção do seu perfil para as empresas. Então, o LinkedIn é uma grande arma, uma grande chave que você tem que usar a seu favor, você tem que saber. Inclusive, se você não sabe nada de LinkedIn, eu vou deixar aqui no link da descrição uma masterclass que eu fiz totalmente dedicada para você editar o seu perfil do LinkedIn. Por quê? Porque você tem essas estratégias e você tem que saber como abordar, como falar. E aí eu entro nos mínimos detalhes. Além disso, eu também falo de portfólio e falo um pouquinho de entrevista nessa masterclass. Mas a grande sacada disso, a grande bomba, coisa boa dessa aula, dessa masterclass, é que ela custa só R$ 47,90. Tá? É bem baratinha mesmo, mas é uma aula surreal de boa e eficiente para quem quer dar o primeiro passo, para quem quer começar a se movimentar lá no LinkedIn para prospectar vagas de trabalho nos Estados Unidos, tá bom? Entra lá nessa masterclass que eu tenho certeza que vai te ajudar.
Próxima pergunta. Existe alguma vaga que não exija fluência no inglês? Só tem o básico. Muita gente também me pergunta isso. Por quê? Porque não tem o inglês fluente ainda. E sim, gente, tem muita vaga. Por quê? Porque também tem muito brasileiro nos Estados Unidos. Caso você não acredite, tem muito brasileiro. Eu tenho certeza que você conhece muito brasileiro lá. E além dos que você conhece, tem muitos outros. E algumas regiões concentram mais esses imigrantes, né? Outros latinos também. Na região ali de Massachusetts, na região do Grande Boston, na Flórida, também um pouquinho ali na Califórnia, no litoral ali. Então, você pode sim trabalhar, tem muita oportunidade de trabalho. É claro que menos, você vai ter que fazer talvez uma abordagem mais direta para os contatos que você conhece, mostrar o seu portfólio, mandar para as pessoas que você já conhece e procurar essas empresas brasileiras que estão lá nos Estados Unidos. Por quê? Brasileiro gosta de contratar mais brasileiros. Não só porque vai pagar mais barato, não é isso, tá? É porque às vezes a cultura é mais fácil, melhora a comunicação. Tem a questão do idioma e muitas vezes você não precisa ser aquela pessoa que vai ter contato direto com o cliente. Você pode simplesmente ser foda no Revit. E aí no operacional você vai arrasar. Tudo bem você ser contratado, entendeu? Por uma empresa brasileira. Agora, eu também preciso dizer uma coisa. Você tem que saber que brasileiro paga menos do que americano, tá? Eu não estou incentivando nada. Mas o brasileiro, ele tem aquela cultura de peixe inchado, sabe? De ser miserável, de querer pagar pouco. Ainda tem chance de você ganhar muito mais do que no Brasil, tá? Sendo contratado por uma empresa brasileira. Só que os americanos é que valorizam os arquitetos, né? Os arquitetos brasileiros. O brasileiro não valoriza brasileiro como o americano. Tá? Então, assim, você quer ganhar 20 mil, 25 mil reais, 30 mil reais, igual eu publiquei, inclusive, no meu Instagram essa semana, 2 vagas sensacionais. Inclusive, o trabalho era, assim, para empresas americanas e a chamada da headline lá no LinkedIn tava, assim, que era trabalho remoto para fora dos Estados Unidos. Então, assim, era literalmente, era remoto mesmo. E era para pagar 25 mil reais por mês, em dólar, tá? Isso aí eu já fiz uma conversão, já fiz uma conta. Eles pagam por hora, e aí calculando lá 8 horas por dia, 20 dias úteis por mês, dava mais ou menos isso, né? 25 mil reais por mês. Então, será que o brasileiro vai te pagar isso? Não sei, acho difícil. Só que, se você ganhar 10 mil reais, talvez já seja bom. O que às vezes é bom para um, não é bom para o outro. Mas às vezes 10 mil reais para um vai ser excelente, porque você ganha 5 mil, 3 mil no Brasil. Então, assim, não julgo, tá? Eu não tiro como uma opção, mas você tem que colocar isso na balança. Só que eu também acho importante falar que a primeira experiência vale muito. Então, sim, é melhor você ter uma primeira experiência com brasileiro, que seja para ganhar um pouco menos, mas para você ganhar prática de projeto, para você começar a sentir, porque os clientes vão ser americanos, talvez, né? A empresa vai ser brasileira, mas os clientes vão ser americanos. A cultura, o projeto, a forma de pensar, a criação, o conceito, a arte, o design, as polegadas, as medidas, tudo isso que eu ensino, inclusive, dentro do programa Seja Arquiteto na América, que é para você aprender projeto, aprender a fazer projeto nos Estados Unidos. Essa primeira experiência vai ser isso. É para colocar isso daí em prática. Então, eu acho válido. Eu vou ganhar um pouco menos. Mas se você vai ganhar, né? Se você vai ganhar experiência, eu acho válido. E aí, tem sim pessoas que trabalham. Inclusive, eu tenho algumas alunas, assim, umas 2 ou 3, que não têm inglês fluente e que conseguiram trabalho para empresas americanas nos Estados Unidos, porque elas não falam inglês ainda. Estão estudando, inclusive. Próxima pergunta. Tem espaço para designers de interiores atenderem clientes de fora? Né? Para design de interiores no Brasil, atender cliente de fora? Pelo que eu entendi, como empresário, para fazer captação de cliente, né? Claro que tem espaço. Só que para você empreender, isso é empreender. Fazer captação de cliente é empreender. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Você vai ter um trabalho diferente. A sua função vai ser essa de captar. Você tem que empreender. Então, a sua mentalidade também tem que ser essa. Então, você vai ter que fazer aí um trabalho de construir uma rede de conexão, entrar em contato com os construtores, com seus amigos, com quem você já conhece que está nos Estados Unidos. Para quê? Para que essas pessoas te indiquem. A partir do momento que você conseguiu um, você vai conseguindo outros, tá? Não necessariamente vai ser brasileiro, talvez o primeiro vai ser brasileiro e aí depois indica para o vizinho e você assim vai crescendo, né, dentro do mercado. Isso já vi muito, tá? É super possível, eu inclusive faço isso hoje em dia.
Esse é o meu trabalho hoje em dia. Eu já trabalhei 3 anos para uma empresa americana. Hoje eu sou empreendedora, eu faço essa captação de cliente, tenho ali a minha equipe de operacional que faz os projetos e eu faço esse trabalho de intermediação, de trazer os clientes, de comunicar com os clientes, enfim. É possível, eu faço exatamente isso. Conheço várias outras pessoas, vários outros profissionais que moram no Brasil e que fazem isso 100% remotamente. Tá bom? Não só é possível, é viável e eu sou prova disso. Bom, próxima pergunta. Compartilhe uma meta sua de curto prazo e uma de longo prazo. Vai me ajudar a entender como planejar as minhas. Gente, as perguntas mais aleatórias, né? Mas é porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, depois você sair desse Q&A, desses questions and answers, você vai lá no Instagram me seguir, porque lá onde tudo acontece, todo burburinho, a fofoca da arquitetura nos Estados Unidos acontece lá. Bom, compartilhe uma meta sua de curto prazo e de longo prazo que vai me ajudar a entender como planejar as minhas metas. Tá bom, vamos lá. Uma meta de curto prazo. Bom, eu não sou daquelas pessoas que no começo do ano faz super planejamentos, não, tá? Porque eu acredito ali em pequenos planejamentos. Eu prefiro fazer metas curtinhas. Mas eu sempre tenho pelo menos uma meta para o ano. Nesse caso, eu tinha muito forte dentro de mim que eu queria fazer o programa Seja Arquiteto na América crescer. Então eu consegui já bater, estamos no mês de julho agora, eu consegui bater a minha primeira meta, que era chegar a 100 alunos. Hoje eu tenho 100 alunos, 100 arquitetos fodaralhaços dentro do programa Seja Arquiteto na América. Isso foi uma primeira meta, eu já bati essa primeira meta, agora eu quero dobrar a meta. Mas eu não tenho essa pressa em relação a isso, porque eu prefiro construir uma coisa mais sólida, né? Então, eu tô, por exemplo, construindo o meu trabalho em várias plataformas diferentes. Eu tô no Instagram, eu tô aqui no YouTube, eu tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, sempre muito presente, além da minha comunidade, da comunidade do programa. Tudo isso demanda muita atenção. Além do meu trabalho como empreendedora, né? Como empresária. Então, a minha primeira meta eu já bati, que era essa de longo prazo, de alcançar, bater 100 alunos. E as minhas metas curtinhas são metas mensais. Essas metas mensais eu ainda subdivido em metas semanais. Então eu tenho dentro de uma semana, por exemplo, eu subdivido X vídeos que eu preciso gravar, a quantidade de conteúdos que eu preciso fazer. Eu coloco ainda o tempo de estudo, de aprimoramento que eu preciso ter. Então, eu tenho dentro da minha rotina diária ali, das minhas funções, de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho pelo menos 1 hora que eu me dedico por dia a aprimorar alguma habilidade técnica que eu tenho carência, alguma dificuldade que eu tenho. Vamos supor, eu tenho dificuldade em fazer roteiro, então eu vou estudar mais sobre isso, sobre copywriting, sobre escrever, sobre estrutura de roteiro, enfim. E aí eu vou sentindo essa necessidade e vou aprimorando essas habilidades técnicas, pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, incluindo o final de semana. Isso é pra vida. Mesmo que no final de semana eu mude o assunto, né? Alguma coisa mais leve, mas eu estou sempre me aprimorando. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei que sem esforço, sem sacrifício, eu não vou chegar lá. Além disso, das minhas metas curtinhas, eu ainda coloco a atenção que eu preciso dedicar para minha comunidade, né? Que é uma coisa diária. E tenho ainda, dentro da minha semana, a minha meta curtinha de prospecção de clientes, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer para prospectar cliente? Então, eu preciso me conectar. Aí, o que eu faço? Eu pego essa meta e eu destrincho ela em ações. O que eu preciso fazer para chegar nessa meta? Porque não basta eu querer ter um resultado. Eu tenho que saber que para eu chegar naquele resultado, eu tenho um caminho para trilhar. Porque muitas vezes, e esse é o grande problema, né, das pessoas que se frustram com essa história toda de meta, é que elas colocam ou uma coisa muito inalcançável, muito difícil ou fora do prazo, uma coisa que é para 1 ano, a pessoa acha que em 6 meses vai fazer e não faz, ou então que ela não percebe que ela tem que percorrer esse caminho. Ela só quer o resultado final. E aí, quando ela começa a sentir dificuldade no meio do caminho, ela desiste. Então, por exemplo, eu quero prospectar clientes. Então, eu sei que para isso eu preciso construir um portfólio que é diferente do portfólio de prospecção de vagas. Eu preciso ter um portfólio como investidora. Um portfólio que mostre, que me apresente como empresária, que me apresente como arquiteta dona de um escritório. Completamente diferente se eu quero ser uma funcionária. Então, dentro dessa visão, eu vou ter que fazer, como empresária,
Para eu me apresentar, eu vou ter que montar meu portfólio, eu tenho que mudar a minha forma de me apresentar dentro do LinkedIn, eu tenho que editar o meu perfil novamente do LinkedIn, eu tenho que entrar em contato com X empresas e me apresentar, eu tenho que fazer no mínimo X ligações por semana com esses construtores, eu tenho que conversar ou melhorar a minha conexão, enfim, eu tenho que trazer assuntos relevantes com as pessoas que eu já conheço lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque, gente, network é uma coisa que ela deve ser trabalhada constantemente. Porque senão fica com a sensação que você vai usar a pessoa. Do nada, você procura uma pessoa e fala assim: ei, tudo bem? Você tem trabalho para mim? Você tem um cliente para me indicar? Não, gente. Não tem nada melhor que você se interessar pela vida da pessoa e você compartilhar com certa frequência. Por quê? Porque aí sim você vai ser lembrado. Tem aquele livro do Dale Carnegie que ele fala sobre como influenciar pessoas, né? Alguma coisa assim, como criar grandes, não sei o que, influenciar pessoas. Depois eu vou colocar aqui na descrição o nome do livro certinho, porque esse livro é fundamental para todo mundo ler. Ele fala exatamente isso, assim, que esse network, essa troca, ela tem que acontecer e não pode ser uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. Ela tem que ser interessante para os dois lados. E se a outra pessoa sente que você quer usar, né, que você quer só se aproveitar do que ela tem para te oferecer, cara, ela vai sair fora. Ela não vai te dar em nada. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito constante e que você tem que ter em mente isso. Sabe? De que você tem que fazer esse trabalho social. Se você não tem esse perfil, eu entendo, tá? Porque empreender não é para qualquer um. Muitas vezes a gente quer o resultado, a gente quer empreender, a gente quer ser dono do próprio nariz, ter liberdade, a gente quer ter flexibilidade de horário, a gente quer ganhar muito mais, mas você quer fazer tudo o que precisa para aquilo ali acontecer? Eu até tenho um exemplo, assim, vou fazer uma analogia aqui a uma pessoa que é apaixonada por fazer bolo. Você sabe fazer bolo com excelência. Seus bolos são aqueles maravilhosos de casamento, de aniversário, todo enfeitados, assim, nos mínimos detalhes. E aí você vira para mim e fala assim: Ju, mas eu quero abrir uma confeitaria, porque eu sou apaixonada por bolo. Mas você já pensou o trabalho que você vai ter para ter uma confeitaria para ter os seus bolos? Será que você quer ter todo esse trabalho? Porque muitas vezes empreender é isso. Você vai fazer muito mais coisas que você não gosta do que de fato que você gosta. Então pode ser que você tenha o perfil de uma pessoa que vai ser funcionário, que vai ter que, né, que vai trabalhar para alguém. Que, de vez em quando eu fico de saco cheio do meu chefe, fico, mas, cara, é tão bom desligar o computador e não ter preocupação com nada mais. Tem muita gente que vive bem assim, que tem certeza de quanto vai ganhar no final do mês, porque quando você é empresário, você não tem essa certeza. Você tá ali todo dia, não vou nem dizer matando o leão, porque eu não tenho mais esse ponto de vista. Essa crença eu já tirei da minha cabeça. Eu vivo de uma forma muito leve hoje em dia, já aprendi isso. Mas você tem ali sim uma dedicação diária. Você quer ter esse sacrifício? Você quer esse esforço? Você precisa disso? Talvez se empreender não seja para você. Então, essa é assim uma meta para mim, não era no começo. Inclusive, eu acho importante falar aqui que como vai ter pessoas que vai ter esse perfil de empreender, vai ter outras que vai ter o perfil de ser um funcionário. Tá tudo bem nisso. Mas hoje eu só consigo empreender nos Estados Unidos, fazer captação de cliente, porque eu trabalhei 3 anos fazendo projeto para outra pessoa, obedecendo ordens, seguindo o fluxo, obedecendo prazos, trabalhando sob pressão, sabendo os problemas que dão na prefeitura, sabendo as correções que precisam ser feitas, conhecendo os gargalos da obra, os prazos da obra, como é que funciona essa relação do construtor com o projeto, com o cliente. Hoje, eu domino todo o processo. Inclusive, a minha mãe falava muito isso quando eu era adolescente, porque ela queria que os filhos ajudassem a limpar a casa, né? E ela falava assim, e eu odiava lavar banheiro. E a minha mãe falava, não, cada um escolhe, eu tenho 3 irmãos, cada um escolhe o que vai fazer dentro de casa. E aí, eu ia lá, às vezes eu ia lavar banheiro, às vezes eu lavava a louça, cada hora fazia uma coisa diferente. E a minha mãe falava assim, um dia que você tiver a sua casa, você só vai saber dar ordem para a pessoa que trabalhar na sua casa, que vai lavar o banheiro, se um dia você tiver lavado o banheiro. Porque você vai saber como é lavar, o que precisa ser feito, como é limpar um vaso. É um saco, mas você só vai saber dar ordens se você conhece o processo por dentro, se você aprendeu a fazer. Tudo bem, gente, a gente não precisa lavar banheiro. Precisa lavar banheiro, precisa saber. Hoje eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco, pelo menos ter esse conhecimento. Agora, hoje, depois de 3 anos trabalhando para uma empresa,
né, sendo funcionária, e fui muito feliz durante esses 3 anos, aprendi demais. Hoje eu me sinto capaz, competente e segura para ter outro ponto de vista, para eu ser a dona do negócio. Mas 3 anos atrás eu não era ninguém, entende? Então, muitas vezes, isso vai ser um processo de adaptação. Nem sempre você vai chegar de cara sendo o dono do negócio, né? O dono da confeitaria. Porque o dono da confeitaria, ele tem que pensar na logística, ele tem que acordar cedo para abrir a loja, ele tem que pensar nos funcionários, ele tem que gerenciar estoque, ele tem que, enfim, ele não vai só fazer bolo. Então, o saber fazer tudo é muito importante, mas você tem que saber o que é esse fazer tudo, se você está pronto para isso. Então, hoje, essa minha meta, que é uma meta bem audaciosa, né, de empreender nos Estados Unidos, eu já faço alguns projetos dessa forma, eu tenho uma equipe que eu coordeno e tudo mais, mas 3 anos atrás eu não estava pronta para ela. Então, se eu tivesse colocado essa meta 3 anos atrás, certamente eu teria falhado muito feio. Bom, as perguntas de hoje foram essas. Eu tô aqui juntando mais outras perguntas lá do Instagram, então se você tiver a sua pergunta, coisas que você quer saber, curiosidades, projeto, experiência, enfim, sobre empreender também, sobre captação de clientes, captação de vagas, o que você quiser saber sobre arquitetura e design de interiores e renders nos Estados Unidos, você pode me mandar aqui nos comentários, pode me mandar também lá no Instagram, que eu vou amar ver os seus comentários e receber suas perguntas, e quem sabe a próxima sua pergunta vai estar aqui no Q&A, nos Questions and Answers, tá bom? Um beijo, fica com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!